Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Industriais. Bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das correntes de curto-circuito e vamos ver as aplicações para esses valores que nós aprendemos a calcular nas aulas passadas. Então, de maneira geral, nós temos aqui 4 possibilidades de aplicação desses valores. A primeira delas nós já conhecemos, que é o dimensionamento de condutores de acordo com o critério da máxima condução de corrente de curto-circuito durante um tempo limitado. Além dessa aplicação, nós podemos também especificar e coordenar os dispositivos de proteção, ou seja, eu preciso saber qual é a corrente de curto-circuito naquele ponto para definir os disjuntores ou os fusíveis, né, que vão atuar naquele circuito. E poder até mesmo fazer a coordenação deles, né, ou seja, definir qual é o fusível ou qual é o disjuntor que vai ser responsável por proteger determinada parte do circuito. Podemos também determinar esforços mecânicos, por causa da questão de forças de atração que surgem em decorrência da condução de corrente elétrica entre dois condutores próximos, e determinação de esforços térmicos, né, que seriam relacionados ao aquecimento gerado pela corrente de curto-circuito em determinados equipamentos, né, como por exemplo as chaves seccionadoras. Então no início aqui, como primeiro item, né, nós vamos ver as solicitações elerodinâmicas das correntes de curto-circuito. Então, devido à passagem de corrente elétrica por condutores em paralelo, a gente pode ter uma força de atração e de repulsão agindo nesses condutores. Então, a ideia é verificar como que esses próprios condutores vão reagir, né? Se for uma barra, por exemplo, será que ela vai se deformar? Um barramento, né? Será que ele vai se deformar devido à ação dessa força? Ou, dependendo do condutor, será que essa força que vai atuar aí nos condutores vai remover ele da base de apoio, do suporte, do isolador? Enfim, é importante conhecer essa força. E aqui a gente vai ver isso de uma maneira um pouco mais qualitativa, né? Eu vou até passar algumas expressões para vocês, mas a gente vai ficar mais aí focado na ideia do conceito, né, relacionado a essa questão da força de atração e de repulsão entre os condutores. Então aqui como exemplo, eu coloquei, né, uma linha de transmissão em condição normal de operação, e na segunda figura, essa mesma linha de transmissão durante um curto-circuito. Então é possível ver que essa peça aqui do meio, né, o isolador, ele tem como objetivo, né, afastar esses condutores uns dos outros, mas devido à força de atração que existe entre eles, a gente percebe que nas extremidades aqui da imagem, esses condutores já entraram em contato, né, ou seja, nesse caso aqui, a corrente de curto-circuito do ponto, né, onde ele aconteceu, fez com que esse isolador se tornasse inútil, né, porque os condutores chegaram a se tocar. E o mesmo pode acontecer para quando a gente estiver falando de uma barra, né? A força de atração entre duas barras, como a gente vê aqui nesse exemplo, ó, pode ser suficiente para amassar essas barras ou até mesmo remover elas do suporte que aparece aqui, né? Então a ideia é combinar essa parte da eletricidade, do cálculo de corrente de curto-circuito que nós já conhecemos, com a parte mecânica, né? E verificar se a estrutura mecânica está adequada ao circuito que a gente tem instalado ali. Então a ideia aqui seria a seguinte: existe uma força entre essas barras aqui, né? Se eu considerar duas barras paralelas, agora a gente vê aqui uma vista lateral e uma vista superior, né, dessas duas barras, eu tenho uma força de atração e de repulsão entre elas. E a força pode ser calculada de acordo com essa expressão em quilograma-força, né? Então temos aqui uma força de atração e repulsão, a distância entre as barras em centímetros. O LB é o comprimento das barras, é a distância entre dois apoios, né, em centímetros, no caso aqui a gente está usando 150 centímetros. E o ICIM é o valor de crista da corrente de curto-circuito assimétrica, em quiloamperes. Então é basicamente aqui a corrente que a gente tem calculado nas aulas passadas. Porque de maneira geral, se o ponto de curto-circuito estiver muito distante do gerador, essa corrente de curto-circuito vai ser muito semelhante à corrente eficaz, né, que a gente tem calculado, a corrente simétrica. Então, de maneira geral, aqueles valores que a gente verificou lá nos cálculos podem ser aplicados aqui, né? E aí eu terei a força que vai atuar, né, de modo a atrair ou repelir essas barras. E aí vem a pergunta: será que essa força é capaz de amassar uma dessas barras? E aí a gente precisa verificar se esses esforços mecânicos vão ser capazes de fazer isso. Então a gente tem outra expressão que nos indica isso daqui. Então nós temos aqui a largura da seção transversal da barra, nesse caso aqui em milímetros, a altura da seção transversal da mesma barra, também em milímetros, e o MF aqui é a tensão à flexão,
em quilograma-força por centímetro quadrado, que a gente vai ter ali na relação entre as barras, né? Ou seja, eu tenho aqui uma força, que foi calculada anteriormente, e vou verificar se a tensão à flexão é superior à máxima que o cobre suporta, né? Se o barramento for de cobre, que é o mais comum. Então, aqui, a tensão à flexão máxima para o cobre é de 2.000 kg força por centímetro quadrado. Então, se esse cálculo aqui indicar, né, um valor maior que 2.000, significa que aquela barra de cobre vai ser danificada devido a essa força de atração ou de repulsão que apareceu ali. Então, é necessário verificar isso para saber se a própria instalação, né, do barramento está adequada para a corrente de curto-circuito naquele ponto. Se não tiver, é necessário trocar aí a espessura da barra, por exemplo, né? Ou trabalhar na diminuição da corrente de curto-circuito. Então, vai depender do que a gente tem aí, né? Outra aplicação para essas correntes de curto-circuito é relacionada à parte térmica, né? Então, são as solicitações térmicas das correntes de curto-circuito. Então, a questão aqui é que, devido à passagem de uma corrente mais elevada, o calor que vai ser dissipado nos condutores, né, nos barramentos, nas chaves, enfim, vai ser maior do que nas condições normais de operação. Então, nós temos a preocupação com os condutores, que a gente vai ver daqui a pouco, e também com outros elementos que aparecem no caminho, né, como, por exemplo, a chave seccionadora. Então, isso é muito comum falar em uma corrente térmica para essas chaves seccionadoras, devido à questão do curto-circuito, né, que pode acontecer. E esses efeitos térmicos dependem da variação e da duração da corrente de curto-circuito e do valor de sua intensidade, né? Ou seja, quanto mais elevado for a corrente, maior o aquecimento, quanto mais tempo, né, aquela corrente persistir, maior também vai ser o aquecimento. E aqui nós temos a corrente térmica, que é um parâmetro usado para determinar a suportabilidade térmica devido às correntes de curto-circuito que vão ter ali naquele trecho específico. Então ela é usada para ajudar na definição de alguns elementos, né? Por exemplo, uma chave seccionadora, para a gente poder verificar se ela vai suportar aquelas correntes de curto-circuito que existem ali no trecho, né? Então ela depende de alguns parâmetros. Os principais aí são, todos os parâmetros são a corrente de curto-circuito, no caso aquela mesma corrente que a gente tem calculado aí nos exemplos anteriores, e um fator M aqui que leva em consideração duas coisas: o tempo de duração do curto-circuito e a relação entre reatância e resistência da impedância de curto-circuito até aquele ponto, né? Se a gente for analisar todo o sistema. Ou seja, essa relação aí é exatamente o fator de assimetria que a gente viu nas últimas aulas, né? Então, essa corrente de curto-circuito aqui é aplicada em kA e o M é o fator que vai depender dessa tabelinha aqui, ó. Então, nós temos o tempo de duração aqui, né? A partir desse tempo eu vou escolher o fator M e depende também do fator de assimetria. Em uma tabela dos slides 7, né, do conjunto de slides 7, eu passei para vocês essa questão do fator de assimetria. Ele depende da relação X sobre R do circuito. Então, o primeiro passo, né, na hora de fazer esse cálculo aqui seria ir até aquela tabela, consultar o fator de assimetria e depois, com ele na mão e o valor de tempo, né, do curto-circuito, fazer essa verificação aqui. E eu coloquei para exemplificar essa chave seccionadora fabricada pela WEG, né? Então a gente vê aqui o modelo dela e aqui tem os valores, né, de corrente, né, que elas vão suportar. Então, olhando aqui nessa linha, a gente percebe que tem a corrente térmica nominal, ou seja, o ITH dessas chaves. Então, esses valores variam de acordo com o modelo que a gente estiver trabalhando, né? E a ideia é que, conhecendo a corrente de curto-circuito em um ponto, eu posso, a partir desse valor, definir qual é a chave seccionadora que eu vou precisar. Ou seja, ao mesmo tempo que eu preciso garantir que essa chave tenha uma capacidade de condução da corrente de trabalho do meu circuito, eu preciso também garantir que durante um curto-circuito ela não vai se danificar. Então a gente olha aí a questão da corrente térmica nominal, que é calculada de acordo com a expressão que a gente acabou de ver. E aqui nós temos um exemplo de cálculo dessa corrente térmica. Em uma instalação elétrica industrial, a corrente inicial eficaz simétrica de curto-circuito no barramento PGF é de 32 kA, sendo a relação X sobre R igual a 2. Calcule a corrente térmica mínima que devem ter as chaves seccionadoras ali instaladas. Considere o tempo de duração igual a 70 milissegundos, ou seja, esse tempo aqui significa que o dispositivo de proteção atua 70 milissegundos depois que o curto-circuito começou, né? E agora a gente precisa calcular a corrente térmica, e o primeiro passo para isso é verificar primeiro essa relação X sobre R. Eu já sei que ela vale 2, então eu posso
consultar a tabela e verificar qual é o fator de assimetria dessa forma de onda, né? Ou seja, qual é a relação daquela componente contínua que eu tenho no início até a onda se estabilizar. Então a gente pode aplicar essa tabela para chegar nesse valor do fator de assimetria para depois calcular o M e aí chegar no valor da corrente térmica de operação aí desse ponto do circuito. Para fazer o cálculo então da corrente térmica, nós vamos precisar conhecer a corrente curto-circuito, o fator M, que depende do tempo de duração e da relação x sobre R, tirar a raiz dele. Então a ideia é a seguinte, né? Nós vamos primeiro verificar na tabela do conjunto de slide 7 qual é o fator de assimetria. E consultando a tabela, a gente vê que para uma relação x sobre R igual a 2, nós temos um fator de assimetria de 1,19. E depois, consultando a tabela desse conjunto de slides 8 que a gente viu hoje, nós vamos ver que o fator M para um fator de assimetria de 1,19 e por um tempo de duração de 70 milissegundos é de 0,08. Então aqui eu fiz um arredondamento, né? Vocês vão ver que lá na tabela você tem fator de assimetria de 1,2. Aí como está muito próximo, não vou fazer aquela interpolação não. Mas se vocês quiserem deixar mais exato, pode fazer. Mas a diferença vai ser bem pequena. E agora que está tudo calculado, né? Os dados da tabela, né, já estão todos aqui, a gente pode fazer o cálculo da corrente térmica. Então nesse caso a corrente de curto-circuito, 32 kA, vezes 0,08, que é o M, mais 1. A diferença vai ser pequena, né? A corrente que vai ser de 33,25 kA. Ou seja, nesse ponto de operação do nosso circuito, nós vamos precisar de chaves seccionadoras, por exemplo, com uma capacidade térmica, né, de corrente térmica, que seja no mínimo igual a isso daqui. Caso contrário, durante um curto-circuito, essa chave vai se danificar, né? E é claro que aquela tabelinha que eu coloquei no slide tem valores muito menores, né? Se não me engano, a maior dela ficava lá em 1.200 amperes. Aqui está bem maior, né? Então a gente precisaria consultar outra tabela de chaves seccionadoras, né? No caso, aí, chaves com potências maiores ou com correntes maiores, enfim. É só mesmo uma questão de consultar de acordo com a necessidade que a gente tem. Aquele lá foi só um exemplo mesmo que eu passei para vocês. E continuando aqui, nós temos a questão da seção mínima do condutor para suportar a corrente de curto-circuito durante aquele tempo de operação. Nós chegamos a fazer um cálculo usando essa corrente de curto-circuito, mas vale a pena lembrar, né, que no primeiro trabalho eu já passei essa corrente para vocês. A ideia agora é que vocês consigam calcular a corrente para depois determinar os condutores de acordo com esse critério da máxima condução de corrente de curto-circuito. Então essa expressão aqui nós já vimos ela, eu coloquei de novo, né, só para vocês terem isso aí de uma maneira mais organizada e lembrar, né, dessa questão da aplicação. Então a seção mínima que o condutor deve ter é igual a raiz quadrada do tempo de duração do efeito, aqui está em segundos, multiplicado pela corrente de curto-circuito em kA. Então, se a gente chegou num cálculo de uma corrente de 4 kA, aqui eu coloco 4 e vou fazer meu cálculo, né? Dividido por 0,34 vezes a raiz do logaritmo de 234 mais TF, sendo esse TF que é a temperatura máxima suportada pela isolação do condutor, se for PVC até 160 graus, se for XLPE ou EPR, 250 graus. E aqui embaixo aparece um TI, que é a temperatura máxima de operação contínua, né, daquele condutor ali. Então, se o condutor for isolado em PVC, ele pode trabalhar a 70 graus de maneira contínua. Se ele for isolado em XLPE ou EPR, ele pode trabalhar a 90 graus, né, de maneira contínua. Então é só mesmo verificar esses valores que nós temos aqui e calcular essa corrente, essa seção, né, do condutor para suportar a corrente de curto. Então lembrando que essa questão dos condutores aí são 3 critérios, né? O primeiro deles é a condução de corrente nominal do circuito por tempo indeterminado, a máxima queda de tensão e o terceiro critério aqui é a condução de corrente curto-circuito. Aí para garantir que o condutor está adequado, ele tem que satisfazer os 3 critérios.
E aqui nós temos um exemplo para verificar se esse critério é atendido. Então, considere a utilização do cabo de 25 mm², isolação XLPE, 90 graus Celsius, né, que é a temperatura de operação dele, em um circuito terminal. Neste mesmo circuito ocorreu um curto-circuito com duração de meio segundo, para uma corrente simétrica de curto-circuito de 4 kA, no extremo do circuito. Verifique se a seção do condutor está adequada em termos de condução de corrente de curto-circuito. Então já temos aqui todos os dados necessários. Agora a gente faz a aplicação da expressão. Se o valor, né, da seção for inferior aos 25 mm² que aparecem aqui, o condutor está de bom tamanho, né? Caso contrário, eu vou ter que usar um condutor com, no mínimo, a seção calculada. E para verificar se o condutor de 25 mm² está adequado para a situação de curto-circuito apresentada, é só mesmo uma questão de aplicar essa expressão aqui, né? Nós temos um tempo de duração do defeito que é de meio segundo. Temos uma corrente de curto-circuito simétrica de 4 kA. Temos o TF aqui, né, que é a temperatura máxima de operação do XLPE de 250 graus. E a temperatura de operação contínua dele é de 90 graus. Então agora é só uma questão da gente substituir esses valores e obter a seção mínima que esse condutor tem em relação à corrente de curto-circuito. Lembrando que aqui a corrente aparece em kA, né? Então eu coloco só 4. E resolvendo essa expressão aqui, nós encontramos o valor de 19,93 mm². Ou seja, o condutor de 25, que foi proposto no exercício, está ok, né? Podemos trabalhar com ele. Porque, de acordo com a corrente de curto-circuito, a seção mínima seria de 19,93. Aí vale lembrar, né, que para trabalhar com a seção adequada do condutor, essa mesma seção tem que atender aos 3 critérios. Condução de corrente, condução de corrente de curto-circuito e queda de tensão, que a gente já viu nas outras aulas. Por fim, nós temos a especificação e determinação da proteção do circuito. Ou seja, se eu quiser especificar, né, um disjuntor ou um fusível para proteção contra curto-circuito, eu preciso conhecer o valor dessa corrente. Então, primeiro, por quê? Esses dispositivos têm uma capacidade máxima de interrupção. Se a corrente de curto-circuito estiver acima dessa capacidade, o dispositivo pode não funcionar da maneira esperada. Isso daí pode ir desde não conseguir interromper a corrente até se destruir no processo, né, causar algum dano aos arredores. Então é necessário conhecer bem essa corrente para garantir que o dispositivo é adequado a essa interrupção. Então a ideia é que eles interrompam as correntes sem se danificar, né? No caso do fusível, é claro que não tem jeito, né? Mas no sentido do próprio dispositivo estourar, por exemplo, ou causar algum dano a outros elementos ao redor, né? E, no caso, é importante também conhecer essa corrente curto-circuito, porque o tempo de atuação dos dispositivos é proporcional a essa corrente. Então, quanto maior for a corrente curto, mais rápido o elo fusível vai se fundir e mais rápido o disjuntor vai atuar, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Os dispositivos de proteção estão aí nos nossos assuntos de aula e essa questão da coordenação vai ser retomada, mas só mesmo aqui, né, para vocês já perceberem a importância dessa corrente de curto-circuito que a gente tem calculado aí nas aulas anteriores. E nós temos também a questão da coordenação. Isso quer dizer o quê? Eu tenho no meu circuito determinados dispositivos para determinados trechos dele. Então, se acontecer um curto-circuito no CCM, eu quero que o disjuntor ou que o fusível no CCM interrompa aquele curto. Não adianta eu ter um curto-circuito no CCM e quem responder, né, quem interromper esse curto-circuito, ser o disjuntor lá do QGF. Né? Eu tenho que ter cada parte do meu circuito operando de maneira organizada, porque senão imagina, um motor lá entrou em curto. Em vez do disjuntor ou do fusível dele atuar, é o disjuntor lá do QGF que está atuando, ou seja, eu vou desligar uma parte muito maior da minha instalação do que seria necessário. Isso daí quer dizer que a proteção não está adequada, né? Então a questão aqui do dimensionamento, a gente vai ter o seguinte: esses elementos, né, esses dispositivos de proteção têm as curvas de disparo. Aqui nós temos as curvas do disjuntor. Então vocês podem ver, né, que quanto maior a corrente de curto-circuito que a gente tem, aqui o eixo horizontal, né,
mostra para a gente a corrente em relação à corrente nominal, a corrente de ajuste desse dispositivo. Então vamos supor, se eu tiver uma corrente que é 100 vezes a corrente de ajuste, a atuação dele é mais rápida do que se eu estiver trabalhando com uma corrente que é 2 vezes a corrente de ajuste, né? Eu vou ver que o tempo aqui vai aparecer bem mais alto, né? Então a ideia é trabalhar em relação a essa corrente de ajuste dele, a corrente nominal. E aí vocês podem perceber que o disjuntor tem duas partes da curva que são bem diferentes. A primeira parte, né, seria da atuação térmica, aqui ele atua em termos de sobrecarga, e depois ele atua aqui em termos de curto-circuito. A atuação para curto-circuito é bem mais rápida que a atuação da parte térmica dele, né, de sobrecarga. Então, só mesmo para vocês já pegarem a ideia, a gente vai ver isso melhor, né? Nós vamos especificar os disjuntores, os fusíveis, mas só mesmo para vocês já perceberem como que essa corrente de curto-circuito aí é importante, né, na hora de fazer a determinação da nossa proteção. E aqui para o fusível a gente observa a mesma coisa. Então nós temos aqui curvas, né, com tempos máximos e mínimos de atuação em relação à corrente que a gente tem, e os fusíveis, né, os valores nominais desses fusíveis aqui. Então segue a mesma ideia, né? Quanto maior for a corrente que eu tenho ali naquele circuito, menor vai ser o tempo de atuação. E a gente vai também ver isso daí com mais calma mais à frente. E aqui só para ilustrar a ideia da coordenação, eu coloquei esse exemplo. Então essa coordenação pode acontecer de diversas formas, né? Mas pegando aqui as duas básicas que a gente tem em termos de tempo e em termos de valor de corrente, ou seja, a amperimétrica e a por tempo. Então vamos imaginar o seguinte, que esse barramento D aqui seja um CCM, por exemplo, um quadro qualquer da nossa instalação. Nesse quadro aconteceu um curto-circuito. Então o interessante aqui é que haja uma abertura do disjuntor referente àquele quadro, né? Eu não quero abrir um disjuntor lá do início, que vai desligar a indústria toda, por exemplo, ou uma boa parte dela. Então a ideia é o seguinte, aconteceu uma corrente aqui, esse elemento que tem que responder. Se houver alguma falha nesse elemento, aí quem responde é o próximo, né? Então, esse aqui por algum motivo qualquer não conseguiu desligar o circuito. Então quem responde agora é esse. Então a gente pode fazer isso aí por meio das correntes, né? De modo que cada dispositivo, né, que tiver mais próximo da fonte, próximo da entrada de energia, vai ter uma corrente maior, né, para atuação. Isso aí por quê? Se o curto-circuito acontecer no barramento A, por exemplo, a impedância de curto-circuito da geração até esse ponto vai ser a responsável por limitar essa corrente de curto-circuito. Agora, se acontecer no ponto B, no barramento B, além dessa impedância que a gente tinha até o barramento A, eu ainda tenho mais um trecho aqui de condutores até o barramento B. Logo, a impedância aqui vai ser maior. E aí a corrente de curto-circuito no barramento B é menor do que a do barramento A. Isso aí vale para todos os outros, né? Ou seja, quanto mais próximo da carga eu tiver, mais próximo do motor eu tiver, menor vai ser a corrente de curto-circuito. E nesse caso, eu posso escolher, né, dimensionar esses dispositivos de proteção seguindo essa ideia. Então esse disjuntor aqui vai responder com uma corrente menor do que esse disjuntor, que vai ter uma corrente menor do que esse, né? Vai trabalhar com essa ideia, de modo que quando acontecer um curto-circuito no barramento D, a corrente que vai fluir pelo disjuntor C não vai ser suficiente para desligar ele, né? Pelo menos não na mesma velocidade que o disjuntor D desligaria, que entra também a questão do tempo, né? Se eu estiver trabalhando com correntes maiores, esses disjuntores aqui vão desligar mais rápido, né? Como a gente viu no caso das curvas. Então, aconteceu uma corrente elevada, o D é o primeiro a desligar. Eu vou especificar ele com um tempo mais curto. O C, o disjuntor do barramento C, já vai ter um tempo maior. O B vai ter um tempo maior ainda. Ou seja, frente à mesma corrente de falha que aparece aqui embaixo, o que vai responder mais rápido tem que ser o disjuntor do barramento D. Então, isso daí ilustra como que a questão da coordenação funciona. Mas a gente também vai ver isso um pouco melhor quando a gente estiver estudando os dispositivos de proteção. Então aqui mesmo é só para ilustrar, né, as aplicações dessas correntes de curto-circuito. E aí o conteúdo, né, corrente de curto-circuito, nós vamos encerrar por aqui. É claro que existem muitas outras coisas para serem estudadas, mas levando em consideração o objetivo, né, da nossa disciplina, a carga horária que foi estabelecida para ela, a ementa, nós vamos estudar até aqui em termos de curto-circuito. E aí eu vou deixar no AVA para vocês um questionáriozinho que vocês vão responder para me entregar na semana que vem. São perguntinhas bem simples aí a respeito da aula. Vocês vão ver que hoje a gente não tem uma parte de cálculo, né? Mas fica aí essas expressões para vocês
trabalharem com elas, né, se tiver alguma necessidade aí. Então, entre em contato comigo em caso de dúvida. Vocês podem usar o fórum que eu vou deixar disponível, o e-mail ou aquele chat do AVA que eu respondo para vocês o quanto antes. E no mais, bons estudos e nos vemos em breve.